Cerca de 3.000 professores estão afastados das salas de aula por motivos diversos, doenças, licença maternidade, licença prêmio, estudos. Qual o impacto disso para o alunado? Minha convidada hoje é a professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Boa tarde, professora. Boa tarde, Diógenes. É um prazer. Boa tarde aos telespectadores também. O que é que pesa mais aqui? Licença maternidade, licença prêmio, doenças? Qual o motivo que pesa mais? Olha, o que pesa mais é a doença. E a doença, ela é originada pelo cansaço que o professor tem em razão de não serem concedidas as licenças prêmios. Então, faz com que esse professor ele tenha uma possibilidade de adoecimento maior. Isso é comprovado por estudos já de ordem científica. A Universidade de Brasília realizou uma pesquisa e mostrou que os professores eles têm muito mais probabilidade de adoecer quando não tem a licença do que quando ele está gozando sempre a sua licença. Como é que funciona a licença prêmio, professora Fátima? A cada 5 anos, o professor tem 3 meses de licença. E esses 3 meses é exatamente para que eles se recuperem e cheguem com mais gás na escola. Quando isso se acumula, muitas vezes tem gente que tem 4 licenças, ou seja, 1 ano e 2 meses aí acumulado, e o trabalho forçando, aí vem os problemas de saúde, tipo a depressão. Essa depressão muitas vezes é gerada até no ambiente escolar, em razão da violência que ocorre no interior da escola, da falta de condições de trabalho que o profissional não tem, e vem aí as doenças também da voz, né, que são os chamados, conhecidos calos. Também as doenças... Calos vocais. Né? Que é muito conhecida. Nos professores nós temos demais. Vem as doenças também de origem de ortopedia, reumatismo, dores nas articulações, e vai começando, vai gerando, a idade vai chegando também, e o professor tem apresentado com isso um declínio muito grande, porque o cansaço vai fazendo com que a própria idade também seja sentida. Como é que a Secretaria Estadual de Saúde, enfim, as demais secretarias que tratam da educação, agem nesse sentido para atender os professores nessas suas reivindicações? Porque são 3.000 servidores afastados, isso representa 20% do quadro de 15.000, né? A gente tem dito aos gestores, tanto do Estado quanto dos municípios, do município de Natal, que se eles olharem o custo-benefício, é melhor eles terem um programa para ir tirando esse profissional dessa área de risco e gerando uma outra possibilidade, que é a permanência do profissional dentro da escola. Quando ele não encontra a licença, ele vai procurar exatamente um médico que vai dar a ele 15 dias, outro dá 30 dias, e assim vai gerando. E gera um prejuízo enorme para a rede de ensino, porque ao tempo que as secretarias de educação elas não estão dando as licenças, elas também não têm pessoal disponível para cobrir essas faltas. Tem alunos que chegam a terminar o ano letivo sem ter visto uma determinada disciplina. Né? O ano passado, por exemplo, na Escola Municipal Ulisses de Góes, a gente viu uma turma terminar o ano sem geografia. E isso, na nossa visão, remete a um planejamento. Você tem que ter um planejamento, saber quantos % você vai dar. Você não pode também soltar a licença para todo mundo de uma vez só, porque seria um colapso na rede, mas ter 5% para cada escola, e aí tem aquele planejamento com as substituições para que não afetasse tanto a educação. O sindicato faz algum tipo de acompanhamento em relação à real necessidade dessas licenças de saúde, a veracidade delas? Olha, muitos casos nós acompanhamos, porque eles pedem socorro a gente, e outros casos não. Quando o sistema questiona que é ou não necessário aquele atestado médico,
a gente sempre tem dito o seguinte, olha, o melhor caminho é você ter dentro da rede aquele planejamento para fazer o atendimento. E existem casos que você não precisa nem precisar comprovar, pedir comprovação. Você já vê o próprio profissional em si, como ele se encontra e a necessidade desses atestados claro, médicos. eu não estou questionando aqui todos os Sim, atestados, né? É. As pessoas, Com elas certeza. adoecem, mas assim, há casos, às vezes a pessoa está desestimulada por algum motivo, Também. por salário, achar que está ganhando pouco, e enfim, falta e Pois é. atesta ali do ponto de vista médico. Tem algumas situações em que as direções de escola chegam a reclamar, não é? Chega até o sindicato, chega a gestão pública a reclamar. Eu Apontando sempre... que é excessivo o número de que tem pessoas que não precisaria, é uma revolta, uma espécie de revolta, não está doente, é uma revolta, porque não gozou a licença. Mas assim, o que eu sempre tenho dito é que para a rigorosidade do Estado, era ele criar exatamente uma situação dentro da própria carreira. Ou seja, você completou seus 5 anos, você tem aquela cota de pessoas que vão tirar aquela licença e ter as pessoas para substituir. Porque isso acabaria até os casos em que a gente pode suspeitar de que haja má fé e que uso porque está com raiva, é porque o sistema não atendeu, já deu entrada à licença não sei quantas vezes. Acontece muito, acontece muito. Então é possível que a gente possa encontrar dentre esse tipo de pessoas que esteja agindo assim. Professora Fátima Cardoso, qual é o déficit atual nas escolas? Olha, do Estado, nós temos uma média, pegando aí o ensino profissionalizante, eu acho que nós temos uma média de 800 profissionais que necessitem para completar o quadro na rede. Por outro lado, a Secretaria diz que tem que fazer uma política de ajuste, porque tem muita gente também fora que deveria estar atuando. Eu digo que o que sai prejudicado é o aluno. Se precisa de 800, de imediato, vamos tentar cobrir esses 800. Tem concurso público ainda, com Vocês validade. defendem concurso público, né? Convocar o pessoal, preencher e, a partir do ano de 2020, quer estabelecer uma política de fazer com que as pessoas vão para a sala de aula, aí é o papel do Estado, que estabeleça. Agora, você inicia o ano letivo e vê a necessidade que tem, você precisa cobrir essa necessidade, você precisa atender essa necessidade. E o concurso público aí está com validade e que tem pessoas e que nós estamos pressionando o governo para fazer as convocações. Falar em necessidade, a gente já mostrou em reportagens aqui no RN Acontece, está faltando professores de história, geografia, matemática. Sim. A turma do ensino médio fica complicada, até para fazer Enem, né? Fica assim, fica assim. Eu saí agora há pouco de uma reunião que nós estamos tratando do ensino médio em tempo integral. E todas essas questões a gente está tratando para que não falte o professor, porque não adianta você ter uma escola de ensino médio dita em tempo integral se você nem professor tem para aquela escola. Então, tem que se ter a proposta, tem que se fazer acontecer, mas acontecer dentro dos parâmetros em que tenha profissional suficiente. Porque imagine você, um aluno de 3º ano, terminou o ano sem ver, no 2º semestre, por exemplo, todinho sem ver física, que é uma disciplina muito exigente e que demanda, a pontuação é muito maior do que a de história, de geografia, de inglês, no caso, a biologia é bem mais fácil do que a física, do que a química. São pontuações maiores dentro do próprio Enem, exige mais e preciso que... Um aluno que não tem essas disciplinas, não conta com essas disciplinas, fica em desvantagem em relação já é ao desigual, conjunto, né, já é desigual, porque você não pode comparar o setor privado com as escolas públicas do Estado, não é? Já fica. Quem é que estuda nessa escola? São alunos da periferia, já estão em desigualdade, já estão em desvantagem. Imagine se falta a ele as condições e o professor. Então, acaba que você tendo resultados bem inferior
e aí você precisa levar em consideração essas questões. O governo está se virando com professores temporários? Sim, sim. Para o ensino profissionalizante, tem sido feito um concurso, um processo seletivo, que vale por um ano, renovado por mais um ano, e está sustentando aquelas disciplinas do profissionalizante. Só do profissionalizante? Só do profissionalizante, com esses profissionais. E a gente vai fazer também, dentro dessa discussão do ensino integral, nós vamos entrar também com essa discussão das escolas de ensino profissionalizante, porque, no nosso entender, é muita insegurança para a própria escola. Você hoje tem um professor que completa, no mês de outubro, 2 anos. Ele entrou no mês de outubro e aí completa 2 anos. Como é que fica o resto do ano para esse aluno? Difícil, não é? Difícil. Então, a gente tem que bater nessa tecla e bater com força para a gente encontrar a saída, a solução, não uma questão temporária. Só para passar aqui os números da educação, são 610 escolas, né? Isso. Estaduais, 235 mil estudantes. Isso. E hoje, 15 mil professores. Esses são os números da rede estadual hoje. Isso, né? são os números da rede estadual. Aliás, são 15 não, são 17 mil. 17 mil. São 17 mil professores. Me diga uma coisa, reforma da Previdência. Tivemos aí a aprovação já no Congresso Nacional, os estados e municípios estão fora. Essa discussão pode ter o aspecto local aqui nos próximos meses. Mas eu pergunto, muita gente tem se aposentado nessa correria, tem muita gente que tem se aposentado. Aquela coisa da aposentadoria especial que não consta no projeto hoje, não é? E por não contar, quem já completou a idade e tem o tempo de contribuição, está correndo e pedindo. Eu imagino... Só este ano, quantos eu imagino entraram com o processo? Eu imagino, eu não tenho os números reais, mas eu imagino que tenha circulando entre as Direcs, a Secretaria da Educação, a Administração e o IPERN, eu acredito que deva ter aí, deste ano, mais de 500 processos. E o acumulado... A imprensa tem noticiado mais de 1.400 processos. Mais de 1.400 processos é porque foi o seguinte, o ano passado, eles voltaram os processos. Você perguntou gerado esse ano. Esse ano. Mas esse ano mesmo. Só este ano, 1.400 pediram aposentadoria. Exatamente, porque, veja só, houve um problema que o ano passado eles geraram um processo. Quando foi no final do ano, eles retomaram para voltar às Direcs, por isso que eu falei que esteja em processo de trâmite, que é exatamente até mais de 1.400. Até mais de 1.400. Que entraram com o processo gerado pedido. Este ano, gerado, de janeiro para cá, eu acredito que não tenha mais do que 500. E tem esses que estão voltando e sendo gerado novamente. Que foi parece assim, uma coisa que aposenta e não aposenta. Volta porque faltou uma declaração, quando antigamente a declaração vinha e o interessado anexava ao seu processo. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da professora Fátima Cardoso, ela que é uma das coordenadoras gerais do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Obrigado, Fátima, por sua presença no nosso programa. Diógenes, eu que agradeço.